Enfim, chegaram as imagens mais esperadas pelos cientistas do objeto interestelar, denominado 3 Atlas, a partir das câmeras do telescópio espacial James Webb. E o que essas imagens mostraram acabou deixando a equipe de cientistas que o estudam desde que ele foi detectado realmente maravilhados. Que cometa estranho! Foi o comentário de um deles. Realmente, o 3 Atlas tem mostrado um comportamento muito diferente em relação não só ao 1I Oumuamua, outro objeto interestelar detectado em 2017, e que também está na lista desses cometas diferentões, como também o 2I Borisov, detectado em 2019. O que a NASA está tentando descobrir agora é a origem real de cada um desses objetos. Será que eles vêm de uma mesma galáxia e sistemas diferentes entre si? Será que são resultados da explosão de algum objeto maior? Ou, quem sabe, da colisão entre dois objetos? Bom, a velocidade bastante alta com que cada um deles trafega pelo universo e agora pelo nosso sistema solar pode indicar que uma possível colisão entre dois outros cometas nos confins do universo pode ter sido possível. Nada pode ser descartado. A bola da vez, o 3 Atlas, descoberto em janeiro deste ano de 2025 pelo sistema que lhe deu o nome Atlas, uma rede de 4 telescópios terrestres e autônomos financiados pela NASA, foi inicialmente tratado como qualquer outro objeto viajante do universo, sem muitas novidades. Pelo menos até que astrônomos trabalhando em outros telescópios, que também foram apontados para o 3 Atlas, notaram algo curioso no traçado de sua rota. Ele não condizia com o padrão dos cometas já conhecidos. O Atlas estava se movendo muito rapidamente e de forma muito alongada, indicando não estar preso à gravidade do Sol. Ou seja, ele nunca mais vai passar por aqui. Deixa eu explicar. Normalmente, quando um cometa cai nas graças do Sol, ou seja, é pego pela força da gravidade solar, a sua tendência é orbitá-lo, como os planetas e também outros objetos, como o cometa Halley. Mas o que aconteceu foi que o Atlas, em vez de seguir uma trajetória condizente com o que deveria, seguindo a gravidade do Sol, ele parece ter saído pela tangente. Isto é, como se tivesse vontade própria. Ele parece até ter ignorado a força de atração do Sol. Isso fez com que o 3 Atlas passasse de um cometa estranho a algo mais inexplicável ainda. Além disso, foi observado algo muitíssimo curioso. O objeto pareceu acelerar em determinado ponto de sua trajetória. Mas que objeto natural faria uma coisa dessas, a não ser que sofresse uma influência ou ação externa? Sem demora alguma, isso gerou um alarde generalizado e serviu de catapulta para teorias das mais diversas, especialmente vindas da pseudociência. Imediatamente, as lentes do Hubble foram direcionadas para o objeto, que fez as capturas no dia 25 de julho, quando o cometa estava a 445 milhões de quilômetros da Terra. Isso equivale a 3 UAs, ou seja, unidades astronômicas, que é a distância entre o Sol e a Terra. Uma das melhores imagens liberadas pela NASA foi esta que você vê agora na tela. Segundo a agência espacial, as observações do Hubble permitiram aos astrônomos estimar com maior precisão o tamanho do núcleo sólido e gelado do cometa. O limite superior do diâmetro do núcleo é de 5,6 quilômetros, embora possa ter apenas 320 metros de diâmetro. Embora as imagens do Hubble imponham restrições mais rígidas ao tamanho do núcleo em comparação com estimativas anteriores, o coração sólido do cometa, atualmente, não pode ser visto diretamente, mesmo pelo Hubble. Então, as esperanças para obter novos dados estaria, em primeiro lugar, aguardar e torcer para que ele se aproximasse mais do Sol,
para se ter um panorama melhor do 3I Atlas e também poder apontar as câmeras do James Webb e conseguir dados extras, o que aconteceu nos primeiros dias de agosto deste ano de 2025. Em 6 de agosto, o telescópio espacial James Webb voltou as suas lentes para o 3I Atlas e, pela primeira vez, o objeto pôde ser analisado em detalhes, revelando uma química inesperada em seu coma, nome da nuvem de gases e poeira que o envolve. Utilizando o espectrógrafo NIRSPEC, o Webb detectou uma combinação intrigante: dióxido de carbono, água, gelo, monóxido de carbono e sulfeto de carbonila. O que mais chamou a atenção foi a proporção inédita entre dióxido de carbono e água, algo jamais observado em cometas até então. Mas você deve estar se perguntando agora: por que a imagem feita pelo Hubble tem uma resolução muito melhor do que essa pixelada feita pelo James Webb, que tem tecnologia muito mais avançada? A resposta é mais simples do que parece. O Webb foi preparado para explorar os lugares mais distantes do universo. Portanto, seus instrumentos foram construídos de forma a se obter as melhores imagens do universo profundo e não de algo mais próximo dele. Por exemplo, na imagem que você vê agora na tela, há 2 fotografias feitas do mesmo lugar: a constelação de Volans. À esquerda, você vê a imagem do Webb e à direita, a do Hubble. Várias outras imagens foram divulgadas pela NASA, justamente para demonstrar o poder do James Webb. Mas isso não tira de forma alguma as honras do seu antecessor, Hubble. O fato é que, durante sua passagem pelo Sistema Solar, o 3I Atlas se torna uma cápsula do tempo cósmica, que pode nos oferecer pistas valiosas sobre as condições de nascimento de sistemas estelares em regiões distantes. Os cientistas dizem que esta análise do 3I Atlas pelo James Webb representa um marco para a astronomia. Objetos vindos de fora do Sistema Solar são incrivelmente raros e difíceis de estudar, já que cruzam nosso espaço em alta velocidade antes de desaparecerem para sempre. Numa idade estimada, os cientistas já conseguem sugerir cerca de 7 bilhões de anos, de acordo com cálculos matemáticos altamente complexos feitos com base na órbita hiperbólica do objeto, que, além do mais, confirma sua origem interestelar. E sabe o que é mais fascinante nesse número? Ele é mais antigo que o nosso próprio Sistema Solar. A Terra mesmo começou a se formar há estimados 4 bilhões e meio de anos, e o universo, de acordo com a teoria do Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos. Então, se o universo fosse um adolescente de 14 anos, o 3I Atlas teria nascido quando ele ainda tinha 7 anos, quando a Terra e seus coleguinhas do Sistema Solar não haviam nem nascido ainda. As observações revelaram uma característica surpreendente: uma alta concentração de dióxido de carbono, algo incomum nos cometas locais que conhecemos. Esse detalhe químico, somado à sua trajetória singular, oferece um vislumbre de ambientes cósmicos muito diferentes daqueles que deram origem aos planetas em torno do Sol. De acordo com o que o astrofísico Avi Loeb explicou, os dados do Webb confirmam a existência de uma pluma massiva de dióxido de carbono ao redor do 3I Atlas, com níveis significativamente mais baixos de água. Agora, porém, parece haver novidades na questão da água e do monóxido de carbono, segundo o observatório Sphere-X, também da NASA. Embora o James Webb ofereça uma resolução espectral e espacial muito superior, o observatório Sphere-X trouxe uma descoberta impressionante sobre o cometa 3I Atlas. Ele detectou uma pluma de dióxido de carbono esfericamente simétrica,
estendendo-se a uma distância 100 vezes maior do núcleo e alcançando mais de 348 mil quilômetros de extensão. Para se ter uma ideia, trata-se de um halo de CO2 com metade do diâmetro do Sol, um tamanho absolutamente colossal. Curiosamente, ao contrário dos cometas tradicionais, o 3I Atlas não apresentou até agora uma cauda visível que ultrapasse a largura do seu coma. Essa ausência já havia sido sugerida por imagens de alta resolução do Hubble e trouxe também algo que intriga os pesquisadores. Cometas, em geral, liberam poeira fina, que é empurrada pelo vento solar e forma caudas alongadas. No entanto, isso não acontece com o 3I Atlas. Agora, uma coisa realmente curiosa. O brilho que é emitido a partir dele não parece vir do halo de gases que o envolve, mas sim de sua superfície. Isso levou os cientistas a estimarem que o cometa pode ter até 46 quilômetros de diâmetro, considerando um albedo de 5%. Isso significa que ele possui uma superfície pouco reflexiva, com uma baixa relação entre luz solar recebida e refletida. Mas a questão que surge disso é: e se o 3I Atlas possuir um albedo mais alto? Se a sua superfície for mais reflexiva, talvez composta por materiais metálicos ou até com características semelhantes a um espelho, seu diâmetro real seria significativamente menor. É uma possibilidade ainda em análise e, sem dúvida, irá trazer alguma novidade nesse sentido. Outro fator muito estranho no 3I Atlas é que, apesar da presença de água e gelo, ele não está liberando gases, que seria o processo de sublimação pelo qual todos os demais cometas passam. Por quê? Devido ao seu tamanho, talvez. Segundo alguns estudiosos, as taxas de perda de massa inferidas do 3I Atlas são de 130 quilos por segundo para CO2, mas apenas 6,6 quilos por segundo para água e 14 quilos por segundo para monóxido de carbono. A taxa de perda de massa de H2O é de apenas 5% da produção de CO2. Isso é 16 vezes mais extremo do que o esperado para um cometa típico à mesma distância do Sol. Mas essa não é a linha de pensamento de Avi Loeb. Segundo ele, se a pluma de poeira for tênue e contribuir apenas de forma baixa para o espectro observado, então o fluxo registrado pelo Sphere-X indica que o núcleo do 3I Atlas realmente pode ter 46 quilômetros de diâmetro. Isso, contudo, implicaria em algo extraordinário. A massa do núcleo seria aproximadamente 1 milhão de vezes maior do que o 2I Borisov, nosso último visitante, e várias milhões de vezes mais massiva que a do 1I Oumuamua. Bom, o fato é que, até agora, a única classe em que se pode colocar o 3I Atlas e seus dois antecessores é a de cometas, mesmo que este terceiro visitante apresente características que vão muito, mas muito além dos padrões conhecidos. Agora, o que boa parte dos cientistas irá tentar procurar é algo cujo nome pode ser novidade para você: tecnossinaturas. E o que vem a ser isso? Trata-se de qualquer tipo de evidência que, por mais estudada que seja, não consegue ser associada a nada com as civilizações terrestres. Portanto, são tratadas como tendo origem extraterrestre. Quando o objeto puder ser visualizado com maior nitidez possível, por volta de setembro ou outubro, as tecnossinaturas, se existirem, irão aparecer. Bem, o que mais o Atlas estará nos reservando, hein?